Olá, meus irmãos do Grupo Espírito União Fraterna, e com muita alegria que mais uma vez estamos aqui juntos com a proposta de uma reflexão acerca do Evangelho de Jesus e também dos ensinos da doutrina espírita. Hoje, então, eu venho trazer a vocês alguns trechos de uma mensagem que foi psicografada pelo Chico Xavier no livro Pensamento e Vida, de autoria espiritual de Emmanuel, no seu capítulo 8, em que ele fala sobre a associação. E a que tipo de associação ele se refere? Justamente a respeito da associação mental que todos nós estabelecemos uns com os outros. A mim me parece um tema, sobretudo, importantíssimo nesse momento pelo qual temos passado, diante das circunstâncias que temos vivido e que ainda viveremos daqui por diante, segundo, obviamente, sempre as nossas escolhas. E diz então Emmanuel nesta mensagem, chamada Associação. Se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade. A associação mora em todas as coisas, preside a todos os acontecimentos e comanda toda a existência de todos os seres. Demócrito, sábio grego que viveu na Terra muito antes do Cristo, assevera que os átomos invisíveis ao olhar humano agrupam-se à feição dos pombos à cata de comida, formando assim os corpos que conhecemos. No plano da vida maior, vemos os sóis carregando os mundos na imensidade em virtude da interação eletromagnética das forças universais. Assim também, na vida comum, a alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se assemelham. Assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como nós pensamos. É que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e as ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas da nossa faixa de simpatia. Estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Em qualquer providência e em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. O desejo é a alavanca de nosso sentimento, gerando a energia que consumimos segundo a nossa vontade. Toda a brecha de sombra em nossa personalidade retrata a sombra maior. Pensando, conversando ou trabalhando, a força de nossas ideias, palavras e atos alcança de momento um potencial tantas vezes maior quantas sejam as pessoas encarnadas ou que concordem conosco, que concordem ou não conosco. Potencial esse que tende a aumentar indefinidamente, impondo-nos de retorno às consequências de nossas próprias iniciativas. Estejamos assim, procurando incessantemente o bem, ajudando, aprendendo, servindo, desculpando e amando, porque nessa atitude refletiremos os cultivadores da luz, resolvendo com segurança o nosso problema de companhia. E aí eu lembro de uma mensagem trazida no o que seria o prefácio do livro Dramas da Obsessão, psicografado por Ivone do Amaral Pereira e de autoria espiritual de Adolfo Bezerra de Menezes, em que logo no início ele traz uma palavra de advertência. Curioso que essa mensagem nos foi trazida no dia 14 de março de 1964, há quase exatos 27 anos, por 2 dias. Né? E ele nos diz o seguinte: sabido é entre os espíritas fiéis aos seus princípios que todos os seres humanos são médiuns, ou pelo menos possuem a habilidade de se deixarem influenciar pelas individualidades invisíveis, sejam estas esclarecidas, medíocres ou inferiores. Todavia, sabido será também que mais depressa a individualidade humana se permitirá envolver-se com as últimas que com as primeiras. Os múltiplos casos e gêneros diversos de obsessão
Esse flagelo que assola os planetas onde grandes criminosos, grandes culpados e viciosos reencarnam, aglomerados para os devidos resgates do passado e consequente progresso. Os complexos dos noticiários macabros, onde avultam todas as modalidades da delinquência e do insulto à harmonia da sociedade, do crime e da desesperança sem tréguas, muitas vezes tiveram origem na influência de seres invisíveis sobre os aportes mediúnicos ignorados ou rejeitados do delinquente, pois não esqueceremos que se trata de forças tão naturais na espécie humana como qualquer outro dos 5 sentidos que integram a mesma personalidade humana. Vivemos momentos extremamente controversos, onde a desagregação social vem acontecendo paulatinamente com o passar dos anos, e nós, de alguma forma adormecidos, deixamos com que ela fosse graçando a luz do dia, a sombra da noite, e a passos largos chegasse exatamente onde chegou. No momento em que inspira tanto medo, tanta confusão, tanta intolerância, tanta hostilidade gratuita, onde inspira tanta desordem e tanta destruição, tanta morte. De alguma forma, nós não nos apercebemos disso, ou pelo menos a maioria de nós não se aperceberam disso. Mas por quê? Justamente pelo fato de que nos sintonizamos de alguma forma com essas mentalidades. Nós sabemos que existem, e hoje é muito claro e muito visível, quem tem olhos de ver, quem tem ouvidos de ouvir, enxerga e ouve nitidamente a força da sugestão mental imposta a todos nós outros em todos os ambientes sociais por onde transitamos. Isto está nas mídias, isto está nas escolas, nas universidades, isso está mesmo dentro dos templos religiosos, inclusive na própria casa espírita. A sugestão mental, que em si não é boa nem má, mas depende dos efeitos da aplicação prática que nós conferimos a esta sugestão. Enquanto a sugestão mental, ela é usada no sentido de incentivar a virtude, no sentido de incentivar o progresso ao coração do povo, muitas vezes, em certos ambientes, e infelizmente, temos permitido que isso se replique, que isso se dissemine em muitos e em todos os ambientes sociais. Essa sugestão mental, na verdade, tem servido a uma demagogia de arrastamento e ao acendimento, se é que nós podemos assim, de um psiquismo inferior nas pessoas, inspirando cada vez mais a licenciosidade e a rebelião. E isso tudo, muitas vezes, sob o subterfúgio de que estamos construindo um novo mundo, uma nova sociedade, em bases de amor, de solidariedade, de espiritualidade. Palavras que vêm sendo ditas e repetidas, porém fora do verdadeiro contexto em que deveriam se encontrar. Porque não há amor, não há solidariedade, não há espiritualidade que preguem a separação, a exclusão, o isolamento, o medo, a tirania. Não há amor, não há solidariedade, não há fraternidade em se achar que a dor e o sofrimento alheios servirá à evolução do mundo e, portanto, temos de celebrar e comemorar o momento que temos vivido. Se nós que somos ainda humanos e muito, muito, muito pequenos diante de toda a evolução que temos à frente enquanto espíritos,
Já somos capazes de nos compadecermos diante da dor e do sofrimento daqueles que passam pela provação, assim como nós passamos. Com Deus, com Jesus e os espíritos superiores a nós em sabedoria e em qualidade de amor, não seria diferente. Não há como regozijar-se diante do momento que temos vivido. Em momento algum, Jesus celebrou, sorriu, aplaudiu a desgraça alheia, como infelizmente nós temos visto. E aqui eu chamo muito a atenção de cada um de vocês, para prestarem atenção ao tipo de mensagens que são ditas espíritas, sendo divulgadas pelos meios de divulgação das mídias, pelas plataformas eletrônicas. Existe um canal especificamente, que é um canal que veicula mensagens absolutamente mistificadoras, sem qualquer fundamento lógico, racional e nem mesmo pautado na doutrina consoladora, muito menos nos evangelhos. Jesus jamais aplaudiu a desgraça humana, jamais celebrou com alegria, com entusiasmo, o sofrimento e a dor de milhões de pessoas. O Cristo jamais nos ensinou isso. Pelo contrário, nos ensinou a nos compadecermos, a nos colocarmos a serviço. Na mensagem de Emmanuel, ele fala que a alma entra em ressonância, repercutindo as correntes mentais em que respiram as almas que se assemelham a nós. E quando nós olhamos para a humanidade tão doente, cultivando tantos hábitos tóxicos, hoje nós temos uma cultura etílica, em que o álcool foi elevado a uma condição de prestígio social. Eu lembro há muitos anos atrás, e isso eu já disse, repito, há muitos anos atrás, eu fui assistir a uma queima de fogos no dia de Ano Novo, há muitos anos atrás, na praia, e eu fiquei chocada ao ver adolescentes com garrafas de sei lá eu quantos litros de bebidas alcoólicas. Whisky, vodka e por aí vai. Eram adolescentes. E essa cultura tem se expandido. E nós que somos espíritas e que nos dizemos espíritas e que estudamos a dimensão espiritual à nossa volta, sabemos muito bem o que uma garrafa de bebida alcoólica pode suscitar num ambiente doméstico, por exemplo. E imaginar que agora as famílias colecionam garrafas e mais garrafas de vinhos, de vodkas, de whiskies, destilados e tudo mais. Quanto nós estamos concorrendo para essa doença mental em que nos encontramos? E muitos podem dizer, mas a sua visão é muito limitada, o ser humano está na Terra, é para sentir o prazer. Ok, mas e nós, espíritas? Nós sabemos muito bem o que significa. Não é a garrafa, mas é o que está dentro de cada um de nós. Nós nos deixamos arrastar pelo vício, porque em verdade há uma ressonância daquela garrafa com algo que está dentro de nós. Então eu pergunto, por quê? Por que levantar essa possibilidade? Da mesma forma, nós nunca vivemos uma cultura tão viciosa quanto esse momento, não só pela cultura etílica, mas pela cultura drogadícia, se é que a gente pode dizer assim, ou drogadita, no momento em que vivemos. Nunca se viu celebrar tanto a impossibilidade de um ser humano nascer, reencarnar para reparar suas faltas do passado e progredir espiritualmente quanto nesse momento. Há algum tempo atrás, alguns meses atrás, eu cheguei a assistir um programa de televisão que se diz educativo, falando sobre o intuito de ambientalistas
no sentido de chegarem ao número de 1 a 2 bilhões de pessoas a menos no planeta. Uma ambição de reduzir o número de habitantes do planeta de 1 a 2 bilhões. Talvez agora eles estejam comemorando essa possibilidade. Que mundo é esse que nós temos vivido? Como diz a mensagem de Bezerra de Menezes, de 27 anos atrás, complexos de noticiários macabros que pregam a desesperança, a desarmonia no coração da sociedade, que nos insultam com as suas informações. Será que não é isso que nós temos visto rotineira e cotidianamente sendo transmitido pelos meios de comunicação em geral, com honrosas exceções? Será que nós mesmos também não nos colocamos nesta condição de repercutirmos o medo, o caos, a destruição, a desordem, o ódio, a separação, o isolamento dos indivíduos e as redes sociais? O que as pessoas publicam nas redes sociais? E eu sou a primeira a afirmar que eu já derrapei algumas vezes, sem dúvida alguma, já falei isso aqui para vocês. Mas, de fato, temos percebido a necessidade de nos corrigirmos. E eu faço esse convite a cada um de vocês. Vá lá na sua rede social e veja o que é que você tem publicado. De outro lado, não adianta só publicarmos flores, publicarmos mensagens que aparentemente são bastante positivas, mas na verdade são alienantes. Então, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, nem alienação e nem manipulação. Que a nossa sugestão mental seja sempre direcionada ao raciocínio, à lucidez, à inspiração de esperança, que possamos depositar nas mentes e nos corações de nossos irmãos tudo aquilo que também nós precisamos e que reforçam a nossa saúde, a nossa imunidade, a nossa saúde mental e que reforçam a nossa imunidade física. Que possamos pregar o esclarecimento, nos dispormos, nos disponibilizarmos a realizarmos este esclarecimento de maneira absolutamente respeitosa, de maneira absolutamente educada, não impondo aquilo que nós pensamos, a maneira como enxergamos, mas convidando o outro à reflexão junto conosco, dispondo-nos também a aprender. Aí sim, nós conseguimos construir alguma coisa positiva. Então, em verdade, é importante lembrar que cada atitude nossa polariza forças nas pessoas que estão à nossa volta e que se afinizam conosco, com o nosso modo de ser, possibilitando inclusive a imitação consciente ou inconsciente daquilo que nós dizemos, da maneira como nós nos posicionamos, nos colocamos. Lembremos da mensagem do Emmanuel no livro Pensamento e Vida, que li aqui alguns trechos. Assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como nós pensamos. Então nós nos reforçamos uns aos outros o tempo todo. E somos assim responsáveis pela nossa ligação, tanto com as forças construtivas da vida e do bem, como também com as forças destrutivas ou perturbadoras do mal. Em tudo aquilo que pensamos, mentalizamos, falamos, da maneira como agimos, e mesmo nas nossas omissões, nós estamos sintonizando como médiums que naturalmente somos todos nós, com estas mentes, sejam elas encarnadas ou desencarnadas, a atuarem em tal ou qual campo de repercussão vibratória. Daremos força ao bem ou ao mal, a depender das nossas escolhas.
E essa questão da sugestão mental, como eu dizia, temos visto sendo implementada em todos os ambientes e esferas sociais através da repetição. Eu já cheguei a assistir vídeos pela internet nesse período que temos vivido e muito antes disso, em várias palestras, repetições e repetições e repetições e repetições, que na verdade pervertem, por exemplo, a palavra do Cristo, os ensinamentos do Evangelho e do próprio Espiritismo. Eu já vi palestras sobre o pensamento em que a criatura perverte completamente os princípios cristãos, os princípios antes de tudo idealistas, para transformá-los em verdade, em princípios materialistas. Quando nós sabemos, conforme o próprio Kardec e tantos outros que vieram depois de Kardec, nos dizem, por exemplo, que o materialismo é a perversão. Porque ao invés dele ampliar, ele restringe o entendimento humano. Ele limita o entendimento humano, impossibilitando a sua conexão com o espírito do Criador, que é sempre maior. Então, nós deveríamos raciocinar um pouco mais sobre esta mensagem, pensando que o tempo todo estamos agindo e interagindo no fluido cósmico universal, que é o meio pelo qual os nossos pensamentos, as nossas mentalizações alcançam os nossos irmãos. Toda vez que nós pensamos, é como se isso fosse uma onda energética que se propaga no espaço para o infinito. Não existem restrições para o nosso pensamento. Ele alcança tanto os encarnados quanto os desencarnados, onde quer que se encontrem por todo o universo. Por isso, no momento presente, em que boa parte da humanidade clama por paz, esse clamor tem sido ouvido para além dos limites da fronteira terrestre. E temos recebido inúmera quantidade de benfeitores vindos de outros orbes, vindos de outras galáxias, para nos auxiliarem, para nos ajudarem nesse momento tormentoso pelo qual temos passado. A humanidade que foi aos poucos caminhando do idealismo, da metafísica, para o materialismo, foi adoecendo e propiciando cada vez mais o ataque por espíritos inferiores que, em verdade, se interessam pelo atraso moral da humanidade para que aqui eles permaneçam. Neste momento, estamos sofrendo um forte ataque de espíritos antiquíssimos trazidos ao nosso orbe para aqui se reeducarem e aqui não se reeducaram. São espíritos que mobilizam suas forças, alguns deles apenas para atrasarem o progresso moral da humanidade, outros efetivamente para destruírem a humanidade terrestre, para destruírem o planeta, porque entendem que assim seriam levados de volta ao seu planeta de origem. E nós estamos servindo a eles de alguma forma. Quando viciamos os nossos pensamentos, quando deixamos, por exemplo, de nos conectarmos a Deus, e isso infelizmente nós temos visto acontecer na própria seara espírita. Eu me recordo, em 2018, eu assisti a uma palestra numa casa espírita, sendo realizada por um dirigente espírita, em que ele disse, para a minha estupefação, que nós não precisamos de Deus, que o ser humano reúne em si qualidades suficientes para fazer valer o seu próprio progresso. O ser humano reúne em si o poder para fazer o seu próprio progresso e que nós então não precisamos de Deus. Eu ouvi isso, eu testemunhei isso, ninguém me contou. Ninguém me contou.
E da mesma forma, outros tantos absurdos têm sido ditos. Ontem mesmo, por exemplo, eu li um artigo espírita em que ele falava sobre obsessão e ele recomendava que houvesse, então, que haveria necessidade da desmoralização dos médiums. Desmoralização dos médiums. E exatamente como esse pequeno erro, que pode parecer um erro de digitação, se bem que ali foram acrescentadas palavras, e não retiradas ou trocadas, mas foram acrescentadas letras, desculpe. Assim como nesse texto, em vários outros textos, em várias outras palestras, em várias outras manifestações espíritas ou não, nós enxergamos exatamente esse gota a gota da sugestão mental equivocada. Esse método de sugestão mental, de convencimento, na verdade não é nem convencimento, é de arrastamento. Esse método de persuasão. A persuasão não respeita a nossa liberdade de pensamento, o convencimento sim. Então todos nós, de alguma forma, estamos propiciando esse campo mental. A atuação no nosso campo mental. A atmosfera fluídica de um ambiente é determinada pelas condições morais das pessoas que compõem este ambiente. Então imaginem qual será então o ambiente fluídico neste momento do nosso país, do nosso planeta. O ambiente me parece repleto de medo, de desesperança, repleto de desordem, de destruição, de tirania, de terror. E tudo isso serve, em verdade, a esses espíritos malfeitores que estão agindo sobre a humanidade e que estão fazendo de muitos seus médiuns, que dão cumprimento às suas ações, às suas determinações, aos seus desejos. Então, é preciso que nós raciocinemos em que lado temos nos colocado. Eu li outro dia uma mensagem que dizia: o muro foi retirado. Ninguém agora pode ficar em cima do muro. Todos nós temos que assumir as nossas posições, o nosso posicionamento diante da vida. E não é fácil para um cristão nesse momento assumir o seu posicionamento. Temos sido combatidos, perseguidos, hostilizados, avacalhados publicamente, simplesmente porque fazemos repercutir de alguma maneira, através de nossas palavras, através de nossas atitudes, de nossas ações, aquilo que o nosso mestre nos ensinou. E aquilo que, em verdade, promove o bem, não o nosso, mas o bem de toda a coletividade. Invariavelmente nós vemos, ligados a esses pensamentos e a essas ideias de grupo, sempre o interesse pessoal. E aí eu lembro sempre a mensagem do Kardec no Livro dos Médiuns, quando ele nos fala a respeito da identidade dos espíritos, o quanto é necessário nós fazermos a avaliação do conteúdo, da identidade de cada espírito que se manifeste. Sejamos nós encarnados, sejam os desencarnados através de supostas mensagens, seja mesmo a análise do conteúdo das palestras que são realizadas, dos ritos que são celebrados nos templos religiosos. Prestemos atenção. Por exemplo, da mesma forma em que minha mãe me acompanha à casa espírita porque eu sou espírita, da mesma forma eu por vezes a acompanho à Igreja Católica porque ela é católica. Portanto, eu tenho acesso a esses dois níveis de conhecimento e de prática cristã. E vejo quanto tudo tem se modificado de uma forma bastante maliciosa, através justamente da sugestão mental constante. Quanto muitos têm se valido do conhecimento, por exemplo, que a neurociência nos traz, não para emancipar seus irmãos, não para libertá-los, mas pelo contrário, para persuadi-los para o seu lado.
para pior do que isso, programá-los, porque nós sabemos o nosso cérebro não tem defesas para certas práticas, a não ser que você esteja já desperto e tenha um nível de instrução, de conhecimento, especificamente nesta área, que te prepare para esse tipo de ataque. Então, é muito importante que estejamos todos atentos, todos atentos. Importante que nós não sirvamos de pasto e de repasto para pensamentos indignos de um cristão legítimo. Nós não podemos dar a esses espíritos que tentam nos manipular pensamentos de malícia, de sensualidade exagerada, de bizarrice, de desonestidade, de ganância, de corrupção, de avareza, de irresponsabilidade, de caos. Pelo contrário, não alimentemos a ignorância, a alienação, o atraso moral da humanidade. Hoje, o grande ausente na humanidade tem sido justamente o efeito moralizador do cristianismo. Nós conhecemos e nos mobilizamos nas sociedades, especialmente democráticas do Ocidente, da maneira como o fizemos nas últimas décadas, justamente porque em algum momento um código ético, moral, cristão foi estabelecido. Porque antes disso, conhecíamos a barbárie. E hoje é muito comum nós vermos gerações mais novas renunciando a essa conquista moral da humanidade, ética. Gerações completamente satisfeitas em suas necessidades, para lá das suas necessidades humanas, rechaçando, rejeitando tudo aquilo que lhes foi oferecido e afirmando-se membros de determinados grupos que pregam exatamente a perda da liberdade, que tanto essas gerações usufruem, tanto que defendem isso, que podem defender isso, a perda da liberdade. A mente que se dirige a outra cria imagens mentais para se fazer notada e compreendida. E aí a gente sabe que começa o processo obsessivo. E ela faz isso de maneira repetida na mente da criatura que pretende dominar e influenciar. E se a mente da criatura que está sendo atacada sintonizar com essa onda criadora, malfazeja, infelizmente, ela acabará criando esse circuito vivo de forças. E ali, através da palavra e das ações desses espíritos que a querem dominar, consolidar-se-á a correspondência, formando um círculo de encantamento entre o obsessor e o obsediado. E como Kardec nos diz, no livro Obra Póstuma, se faz isso com um indivíduo, faz-se isso com um número sem fim de indivíduos. E aí cria-se o que nós chamamos de uma obsessão a nível epidêmico. Uma obsessão complexa e coletiva, que emprega hipnotizadores, um número cada vez maior de médiums, e aqui médiums eu digo seres humanos com esta capacidade de sintonizarem mais facilmente, de maneira inclusive consciente, com os espíritos que estejam à sua volta. Há um verdadeiro recrutamento de educadores, de comunicadores, de terapeutas para atuarem nesse sentido negativo, de perversão dos valores morais da humanidade. E quando nós tomamos contato com esta realidade através da leitura, através das palestras de ícones importantíssimos do Espiritismo, como o próprio Chico Xavier, como o Divaldo Pereira Franco, o Carlos Bacelli, nós percebemos o quanto nós estamos, infelizmente, adiantados e envolvidos nesse complexo sistema de obsessão.
Emmanuel, no livro Pão Nosso, nos diz que os nossos maiores inimigos são as hostes espirituais da maldade com a qual nós nos sintonizamos. Através da sintonia que se estabelece pelos pontos inferiores de contato que conservamos desesperadamente conosco, vastas arregimentações de seres e pensamentos sombrios que obscurecem a visão humana e que operam com sutileza de modo a não perderem os ativos companheiros de ontem. E Kardec também nos diz no livro dos Médiuns, capítulo 29. Assim como há espíritos protetores das associações, das cidades e dos povos, espíritos malfeitores se ligam aos grupos do mesmo modo que aos indivíduos. Ligam-se primeiramente aos mais fracos, aos mais acessíveis, procurando fazê-los seus instrumentos e gradativamente vão envolvendo os conjuntos, por isso que tanto mais prazer maligno experimentam, quanto maior é o número dos que lhes caem sob o jugo. Então, meus irmãos, precisamos reverter muito rapidamente toda essa situação em que nós mesmos nos colocamos através dos nossos desregramentos mentais, dos nossos desregramentos morais, físicos. É importante também atentarmos para o nosso corpo, porque ele é também um reflexo do nosso espírito de alguma forma. Então, procuremos um raciocínio cada vez mais conectado a Deus nosso Pai. Procuremos sempre a lucidez, sempre a racionalidade. Nos atermos, como diz a mensagem, aos dados positivos da realidade, que nos apontam caminhos de esperança, de paz, de harmonia, de respeito às diferenças. Não de exclusão, nem de separação, de divisão, mas de respeito e de convívio humano justo e fraterno. Procuremos a disciplina interior, a oração, a meditação, o esforço perene em mudanças de postura e redirecionamento de atitudes e pensamentos. Isso tudo é a grande chave para reencontrarmos o equilíbrio que um dia nós, enquanto indivíduos, e a humanidade, enquanto coletividade, perdeu. Mais do que nunca é importante buscar-se o bem, senti-lo, mentalizá-lo, plasmá-lo com os nossos pensamentos, com os potenciais de realização que se encontram ao nosso alcance. Todos nós somos fontes emissoras, mas também receptoras de pensamentos. Todos nós também temos a possibilidade de doarmos o nosso ectoplasma, esta substância que está entre a matéria e o mundo espiritual, para auxiliarmos nesse processo de auxílio à humanidade. Por exemplo, neste momento em que temos tido esse desencarne em massa, quanto do nosso ectoplasma humano, da nossa materialidade, pode auxiliar nos processos de reconforto, de acolhimento e de refazimento desses irmãos que chegam aos postos de socorro da espiritualidade. Agora, se ao invés de nós direcionarmos esse recurso de que dispomos para pensamentos mais prósperos, pensamentos mais harmônicos com os anseios cristãos, nós direcionarmos aos nossos vícios, ao medo, à inquietação, ao invés de oferecermos esses recursos tão preciosos e sagrados aos nossos irmãos benfeitores, que podem manipulá-lo e depois nos devolverem com integridade, nós estaremos oferecendo esses recursos justamente a essas mentes doentias que querem nos dominar e corromper. Então, nesse momento, que possamos lembrar desta associação mental, que possamos ter consciência de que estamos sendo, pouco a pouco, persuadidos através da sugestão mental e sistemática doentia, tóxica, que nos levará à perda da liberdade de raciocínio, da liberdade de pensamento, da liberdade de expressão,
inclusive da liberdade de manifestação religiosa, da liberdade de nos dizermos espíritas, de nos dizermos católicos, de nos dizermos judeus, de nos dizermos, enfim, de nos reconhecermos filhos de um Deus, que é todo amor e toda bondade, que nos renova sempre, sempre, sempre a oportunidade de repararmos as nossas faltas. Que o conhecimento trazido aqui possa trazer a você a consciência necessária para combater antes dentro de si os seus maus pendores, para refrear os maus pensamentos, os maus hábitos, e pelo contrário, alimentar a cada vez mais o desejo de se aperfeiçoar sim como ser humano. Nós não somos perfeitos, muito longe disso. Mas há uma grande diferença entre nos deixarmos arrastar pelos vícios e cairmos em combate contra eles. Há uma grande diferença. A motivação interior é muito diferente e é ela justamente que testemunha quem de fato somos e onde de fato nos encontramos. E para encerrarmos então, eu vou trazer aqui uma mensagem do livro Pão Nosso, do Emmanuel, psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, que diz assim: como testemunhar? Então existe uma pequena introdução retirada do Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, que diz: mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E Emmanuel então nos diz: realmente Jesus é o Salvador do mundo, mas não libertará a terra do império do mal sem a contribuição daqueles que lhe procuram os recursos salvadores. O Divino Mestre, portanto, precisa de auxiliares com atribuições de prepostos e testemunhas em toda parte. É impraticável o aprimoramento das almas sem educação, e a educação exige legiões de cooperadores. E aqui ele fala sobre a educação moral. Contudo, para desempenharmos a tarefa de representantes do Senhor na obra sublime de elevação, não basta o título externo, com vistas à escola religiosa. Indispensável é a obtenção de bênçãos do alto por intermédio da execução de nossos deveres, por mais difíceis e dolorosos que estes sejam. Até agora, conhecemos a saciedade na terra, o poder de dominar, governar, recusar e ferir de fácil acesso no campo da vida. Raras criaturas, porém, fazem por merecer de Jesus o poder celeste de obedecer ensinando, de amar construindo para o bem, de esperar trabalhando, de ajudar desinteressadamente. Sem a recepção de semelhantes recursos que nos identificam com o trabalhador divino e sem as possibilidades de refleti-lo para o próximo em espírito e verdade, através do nosso esforço constante de aplicação pessoal do Evangelho, podemos personificar excelentes pregadores, brilhantes literatos ou notáveis simpatizantes da doutrina cristã, mas não testemunhas dele, não testemunhas do Cristo. Meus irmãos, que a paz de Deus, que o amor de Jesus, que tudo aquilo que ele nos inspirou possa envolvê-los neste momento, hoje e sempre. Boa sorte a todos. Sigam com Deus.